Ok. A partir desse momento, tá, pessoal? Eu vou mudar da tela, então vocês vão ter que abrir o microfone para falar comigo qualquer coisa, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês essa questãozinha, tá? Essa primeira questãozinha, esses exemplo 1 aqui, e a gente vai dar uma revisada em tudo que a gente já viu até agora sobre balanceamento de equações, tá bom? Primeira coisa, eu vou colocar tudo que está antes da dupla seta como primeiro membro, tá? E tudo que está depois da dupla seta como segundo membro, certo, gente? No primeiro membro, eu tenho os reagentes, e no segundo membro, eu tenho os produtos, ok? Em balanceamento de equações, a gente vai seguir aquela velha lei lá de Lavoisier, tá? Que diz que no universo nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, tá? Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, por mais que a gente tenha uma reação química, certo? As massas, elas são conservadas, tá certo? Então, aqui, tudo que eu tenho no primeiro membro, por exemplo, a quantidade de carbonos que eu tenho no primeiro membro, mesmo depois da reação, obrigatoriamente eu tenho que encontrar no segundo membro, tá? A gente leva em consideração tanto a massa, certo, quanto a quantidade dos elementos. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 carbonos no primeiro membro. Obrigatoriamente eu tenho que ficar com 3 carbonos no segundo membro, tá? Então, vamos dar... Deixa eu só apagar isso aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que fica isso aqui, tá? Eu vou só reescrever aqui, ó, embaixo, ó, 3 carbonos, e aqui eu também tenho 8 hidrogênios, tá? Aí eu vou olhar aqui, ó, para o segundo membro, tá? Então, quando eu não tenho número nenhum aqui, eu tenho que lembrar que quando não tem número nenhum, tem um número implícito lá, que nesse caso é o número 1. Eu também tenho o índice aqui do carbono, certo? Que também não tem número nenhum, e a gente vai ter que lembrar que é o número 1, tá? Então, esse número que está aqui na frente, ele vai multiplicar os índices dos elementos aqui dentro dessa molécula, tá? Para me dar o número final daquele elemento, né? Nesse caso aqui, ó, 1 vezes 1, então eu tenho 1 carbono. Como eu tenho 3 carbonos no primeiro membro, ele não está balanceada essa equação, eu tenho que deixar ela balanceada. Para fazer isso, eu vou ter que colocar um número aqui na frente, certo? E nesse caso, eu vou colocar o 3, né? Por quê? 3 vezes 1, né, o número implícito, dá 3. Então, eu fiquei com 3 carbonos. Esse número aqui também multiplica o oxigênio aqui, porque é a molécula de CO2, ele está junto, tá? Então, vai multiplicar junto também. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 oxigênios, ok? Eu sempre deixo o oxigênio para balancear por último, porque o elemento, é um dos elementos que aparecem mais aí, tá? Então, vamos deixar ele por último. Então, vou tentar balancear agora, ó, o meu hidrogênio, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar quanto ele tem aqui, ó. 1 vezes 8 é 8. E eu tenho que deixar 8 aqui no segundo membro, ó, depois da dupla seta. Certo? Eu vou ter ele aqui na molécula de água. E eu já estou aqui, ó, estou olhando que ele tem um índice 2. Então, eu tenho que colocar o número aqui na frente, que vezes o índice dê 8, tá? Nesse caso, é o 4. 4 vezes 2, 8. 8 hidrogênios. Eu já deixei o hidrogênio balanceado, tá? Agora só vai faltar o oxigênio. Aqui eu também continuo multiplicando, ó. Então, 4 vezes 1, 4. Se eu tenho oxigênio nessa primeira molécula e nessa aqui, eu vou somar. Por quê, professor? Porque como elas estão dentro do mesmo membro, né, ó, segundo membro, eu tenho que dar um valor final para o oxigênio para eu deixar igual no primeiro, tá? Então, aqui, ó, 6 com 4, eu sei que eu tenho 10 oxigênios, tá? Então, eu tenho que deixar isso igual no primeiro membro. Então, eu tenho que pensar no número para eu colocar aqui, ó, que vezes o índice do elemento, ele dê essa quantidade aqui, tá? Então, ó, 5, ou melhor, deixa eu apagar, deixa eu colocar mais
Menos feio, né? 5 vezes 2, 10 oxigênios. Então, deixei a questão balanceada, gente, tá? Ó, 10 oxigênios no segundo membro, 10 no primeiro, 8 hidrogênios no segundo membro, 8 no primeiro, 3 carbonos no segundo membro, 3 no primeiro. A equação está balanceada, tá? Deixa eu só parar aqui rapidinho e até mais.